Olá, bom dia! Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, né? A semana foi bem produtiva, graças ao Senhor. E aqui estou, né? Mais esse dia para a gente gravar um vídeo falando um pouquinho hoje sobre as funções da mulher cristã casada. Assim, né? Eu sou casada há pouco tempo, mas o que eu vou falar aqui é como eu congrego, né? Eu tenho meus pastores, né? Pessoas que elas dão o aconselhamento segundo o que elas vivem, né? E que dá certo, né? Que são muitos anos casadas, né? Graças ao Senhor Jesus. Então eu venho falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Sobre o que eu tenho aprendido, tanto na prática quanto aprendido com eles também, né? Por isso que eu sempre digo aqui que é importante você buscar um local para você congregar, um local onde você realmente recebe aprendizado que vai dar para você pôr na prática no seu dia a dia, né? Que você ali vai fazer aquela instrução ali no seu casamento, na sua área profissional, e você vai ver resultado, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então toda a instrução, ela vem da palavra do Senhor, né? Todo direcionamento é a palavra do Senhor que nos dá. Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui do que eu tenho entendido, do que eu tenho praticado e que tem dado certo para mim, e eu creio que vai dar certo para você também, né? Você que quer acompanhar a live, você que é aqui de Manaus, não congrega, né? Quer congregar, você está super convidado para ir congregar conosco, né? Na Igreja Nacional do Santuário de Deus. Tem o canal aqui no YouTube, você pode se inscrever, pode ficar ali assistindo as lives e receber os endereços, né, das congregações que temos aqui em Manaus e temos também no estado do Pará, em Santarém, tá bom? Então a gente vai falar aqui de algumas funções da mulher cristã casada, né? E é claro que tem muito mais, né? A mulher, ela tem aí, nós mulheres temos esse dom, esse chamado de termos várias funções, né, pra gente fazer com amor e com carinho no nosso lar, né? Então, primeiro é gerenciar os afazeres domésticos. Então, somos nós quem na nossa casa gerencia os afazeres domésticos. E o que é esse gerenciar, né? É você todos os dias saber o que você vai fazer naquele dia, né? Você observar que tem um móvel ali que está sujo, né? Você tirar um momento para organizar, para limpar, né? Você não vai pegar um exemplo, né? Quem tem aquele guarda-roupa enorme, né? Os guarda-roupas enormes. Você não vai pegar um dia para limpar aquele guarda-roupa todo porque você tem outras demandas. Mas você pode pegar uma parte do guarda-roupa, né? Limpar, tirar tudo de dentro, pôr de volta, né? E aí fazendo por parte. Quando você vê, já está todo organizado, né? Então, gerenciar as atividades domésticas, você também observar o que está faltando na sua casa, né, para comprar, né, o que precisa, o que tem a mais, né. Então, tudo isso cabe a nós, né, e tudo isso eu tenho aprendido lá onde eu congrego, né, que tem anos assim, que algumas vezes tem a rede de mulheres, né, então é justamente para ensinar como que a mulher cristã, ela executa ali as suas tarefas no lar, né? E outra função, essa aqui é para a esposa que recebe, né? Que ganha dinheiro a mais que o esposo, né? Ou seja, ela tem uma renda maior que o esposo, mas os dois são administradores, né? Das finanças. E o esposo, ele tem como administrador o cargo maior, né? Ele tem ali a responsabilidade, digamos assim, ambos têm responsabilidade, né? Mas o esposo ali, ele vai tomar aquela decisão ali na qual vocês ali conversaram. Então está escrito aqui na palavra do Senhor, um capítulo, no livro de Efésios, que fala para a mulher, né? E pro esposo. Só um minutinho aqui que eu já estou verificando aqui para nós. Aqui, né? Efésios capítulo 5, versículo 22, uma instrução do Senhor para nós que diz assim: os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor.
porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, esse versículo é a explicação que eu aprendi e que eu vejo na prática, que diz que o esposo ele vai abrir mão, né? Ele vai abrir mão dele pensar só por ele, só nas necessidades dele, o lado, digamos assim, egoísmo, né? E ele vai pensar também na necessidade da esposa, né? Ele também vai ter a cabeça, né? Que é o pensar também na esposa, né? Sendo ali, vai também salvar, aqui como está falando, né? Sendo ele próprio salvador do corpo. Então, o esposo ali, ele entra como também um salvador, digamos, para a família, né? Porque tem famílias que, às vezes, a renda maior é do esposo, né? E também, além disso, é ele que vai dar aquela proteção ali, né? Aquele olhar assim da esposa, olhar para ele e se sentir protegido, os filhos olharem para ele, né? E se sentirem protegidos. Então, é nesse sentido aqui que diz que ele é o cabeça da mulher. É nesse sentido de que ele vai olhar para a mulher, né? Como se ela ali precisasse também ser cuidada por ele, né? É nesse sentido. Mas os dois são administradores, né? Ali das finanças. Próximo. Decisões, os dois vão tomar, né? Os dois vão tomar conversando e orando, né? Porque a palavra do Senhor aqui diz que o nosso provedor, eu vou trazer alguns versículos aqui que são bem muito edificantes, que diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quem supre, quem envia, né, segundo as suas riquezas, quem traz ali a provisão para o lar, que é um emprego, né, que é a saúde para o esposo, saúde para a esposa, é o Senhor Deus, né, é segundo as suas riquezas em glória. Então, ele envia ali aquela porta de emprego, aquela provisão, né, para você vender, algo para você vender, algo para você trabalhar, né, da saúde. E aqui diz também, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Então, aqui diz que o Senhor, ele quem faz brotar, né? Ou seja, é ele quem dá a semente, é ele quem vai ali enviar uma forma daquela família ali receber provisões, mas quem vai administrar as provisões que chegam é o esposo e a esposa, né? Então, a gente tem que orar muito para a gente saber como, né, administrar, como multiplicar. Eu lembro que eu, assim, estou aprendendo muito, né, com relação a isso. Se eu falar, assim, que já sei, não, né? Eu estou aprendendo todo dia desafios, todo mês tem os desafios, né, para a gente saber como administrar tudo que chega na nossa casa, né? Seja um arroz, seja um macarrão, né? A gente ter ali aquele cuidado de multiplicar, de não deixar estragar, né? Então, isso é algo assim da família toda, e você como esposa, você conhecer, né, a sua família, você saber quanto que você vai fazer para não estragar, né? E a gente tem que ter muito essa habilidade, né? Buscar no Senhor isto. E aqui eu estava olhando aqui na palavra do Senhor e diz aqui também em Oséias 11 que o Senhor diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Né? Então tá aqui, ó, mais um versículo que o Senhor aqui
nos revela falando sobre o mantimento, né? Então são vários versículos que a gente vê que o Senhor, ele vem e envia, né, o suprimento, é claro. Como eu digo, né, dando força para trabalhar, está até escrito no livro de Eclesiastes que o Senhor dá força para a gente trabalhar, né, que no suor do nosso rosto a gente vai comer e feliz vai ser, mas quem concede a saúde e a força é o Senhor. Esposa de oração, dá direção na casa dos afazeres do esposo e dos filhos, né? Então, ser uma esposa de oração, né? Todo momento a gente buscar ali, estar orando na nossa casa, né? É muito edificante e você vê a transformação no seu lar. Você declarar a palavra do Senhor no seu lar, né? A gente é muito instruído onde eu congrego para a gente declarar o Salmo 23, Salmo 91 dentro da nossa casa, né? E graças ao Senhor assim dá para ver a diferença, né? E aí diz assim, dá direção nos afazeres da casa, do esposo e do filho, ou dos filhos, não sei, né, quantos filhos. Mas a gente já ensinar a criança, né, desde pequeno, que a casa, ela não é um hotel, né? Que a criança vem, digamos assim, né? Que vai ter sempre alguém ali para estar limpando, estar fazendo, e que o filho e o esposo, eles não têm também obrigações dentro da casa, eles têm, porque é um lar, é uma casa. Todos têm obrigações, né, para manter. E é isso, cabe a nós, a gente ir ensinando os pais, né, ensinando o filho, que ele tem que pôr, né, a louça na pia quando ele termina de comer, quando ele está pequeno, né, que ele ainda não sabe lavar a própria louça, né, que ele já tem que ir guardando os brinquedinhos dele. Eu falo que o meu, ele é pequeno, ele é bebê, assim, né, ainda está pequeno, então é o que ele pode ainda estar aprendendo a fazer, então eu ensino, né, a gente vai ensinando para que ele veja que ele pertence ao ambiente, né, ao nosso lar, que aqui não é um local onde, né, que ele faz parte, que ele pertence e que ele pode cooperar, né? Então, é isto, algumas das funções que eu digo assim, que eu sou há pouco tempo, né, casado, que eu tenho buscado aprender, né, tenho muito que aprender, né, você que está chegando aqui no canal, você que já tem muitos anos de casada e você sabe muito mais funções, né, comenta aqui no canal que eu vou ficar muito feliz em aprender, né, e você que está que nem eu começando também, aprende, vamos aprender aí juntas. E eu agradeço, né, os comentários no canal, né. Muito obrigada você que está chegando aqui. Compartilha, curte, tá bom? Comenta. E um ótimo final de semana, né, para nós. Então até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Eu tava falando, ó, hoje eu tirei os calçados daqui dessa prateleira e lá passei esponja nela. Limpei ela todinha. Aí se tava bem manchada. Olha aí como ela ficou melhor.